Olá pessoal, vou dar início à nossa 10ª aula. Essa aula eu vou dividir em 3 partes. Na primeira parte vou falar sobre variáveis aleatórias contínuas, os principais tipos de variáveis aleatórias contínuas. Vou dar um exemplo de variável aleatória mista nessa primeira parte. Na segunda parte eu vou falar sobre igualdade entre variáveis aleatórias. Então são 3 tipos de igualdade: igualdade para todo ponto, igualdade quase certamente, ou seja, x e y vão ser quase certamente iguais, e igualdade em distribuição. Por que a gente tem que definir a igualdade entre duas variáveis aleatórias? Porque a igualdade não é única, ela não existe uma única forma de definir igualdade, porque a variável aleatória é uma função. Então, como é que você define igualdade de funções? Ela pode ser igual para todo ponto, mas ela pode ser igual para um determinado conjunto que tem medida 1 e pode ser diferente em outra medida que tenha medida 0. Perfeito? Então, vocês vão perceber isso. E essas noções elas vão ser importantes durante toda a disciplina. Então, tudo que eu estou falando aqui é importante, mas enfim, essas noções em especial elas são muito importantes para a convergência. Então, deixa eu ver como é que eu defino aqui. Seja ômega AP, voltando lá para aquele espaço inicial, um espaço de probabilidade e considere x e y duas variáveis aleatórias definidas nesse mesmo espaço. Então, se elas são variáveis aleatórias, tem que lembrar que a imagem inversa de todo boreliano, a imagem inversa por x de todo boreliano tem que estar em A. E a imagem inversa por y de todo boreliano tem que estar em A também, nesse A caligráfico. Senão eu não consigo calcular, não consigo fazer nada, certo, pessoal? Eu não vou conseguir definir independência. Sempre que eu falar de duas variáveis aleatórias, se eu esquecer disso, vocês podem ligar o microfone e perguntar se estão definidas no mesmo espaço. Em alguns lugares não precisam estar definidas no mesmo espaço. A convergência em distribuição, por exemplo, não precisa necessariamente estar no mesmo espaço. Mas a convergência quase certa precisa, a convergência em probabilidade também. Então vamos lá. Vou definir 3 conceitos agora importantíssimos. Primeiro conceito. Dizemos que x e y são iguais em toda parte ou em todo ponto. Deixa eu ver como eu coloquei aqui. Coloquei para todo ponto. C e somente C. X de ômega é igual a y de ômega. Para todo ômega, ômegazinho no nosso ômega maiúsculo. Então isso aqui é igualdade para todo ponto. Não existe nada de diferente ali, as duas variáveis são iguais. Segunda. Dizemos que... Então essa aqui não tem nenhuma dúvida, né, pessoal? Se eu pego o x de ômega e eu verifico que isso aí é igual a y de ômega para todo ômega em ômega maiúsculo, então eu tenho já a igualdade para todo ponto. Eu não preciso nem dar exemplo, né? Porque a igualdade para todo ponto acontece para todo ponto. Agora é esse aqui que é o interessante. Dizemos que x e y são quase certamente iguais. C e somente C.
Deixa eu ver como que eu escrevi aqui. Legal. 6 somente C é a probabilidade. Agora entra a medida de probabilidade lá do nosso modelo, do nosso espaço de probabilidade. De todo ômega no nosso ômegazinho, tal que o x de ômega é de fato igual a y de ômega. Se esse conjunto tem probabilidade 1. Ou seja, de outra forma, a probabilidade, deixa eu copiar e colar, porque daí eu não perco tanto tempo. Ou seja, a probabilidade de ser diferente é igual a zero. Olha que interessante, hein, pessoal? Já já eu vou fazer alguns exemplos, vocês vão perceber. Isso aqui já é mais interessante do que o de cima, vocês concordam? Porque o de cima eu preciso verificar para todo ômega. Aqui não preciso verificar para todo ômega. Eles podem ser diferentes, mas desde que o conjunto para os quais ômega é diferente, os conjuntos para os quais x de ômega é diferente de y de ômega, o conjunto de ômegazinhos para os quais isso acontece, tem probabilidade zero. Então notem que a definição agora de quase certamente depende da medida de probabilidade. A definição de iguais para todo ponto não depende da medida de probabilidade. Então aqui não depende de P. Isso aqui tem que valer para todo o domínio, certo? Para todo ponto no domínio isso que tem que valer. Agora aqui não, aqui eu de fato preciso da medida de probabilidade para garantir, porque para uma medida eles podem ser iguais e para outra medida eles podem não ser iguais. Notem que em probabilidade você tem apenas uma única medida de probabilidade. Lá em estatística eu vou dizer para vocês que eu não conheço a medida de probabilidade. E aí nós vamos definir uma família de medidas de probabilidade. E agora esse conceito de quase certamente, eu tenho que tentar estudar isso aí para várias medidas de probabilidade. Então para algumas isso vai acontecer, para outras isso pode não acontecer. Você vai ter que tomar cuidado com isso. Perfeito? Então notem que aqui depende de fato de P. Isso é importante. Tem um terceiro conceito agora, que é a de igualdade em distribuição. Dizemos que x e y são iguais em distribuição C e somente C. A f de x, a função de distribuição acumulada de x no ponto T, é exatamente igual a f de y no ponto T, e isso tem que acontecer para todo T real. Se tiver um tzinho lá que não acontece, não vai ser igual em distribuição. Igual em distribuição tem que acontecer para todo T real. O que eu vou mostrar para vocês agora? Um exemplo mostrando que a igualdade para todo ponto, obviamente, implica na igualdade quase certa. Perfeito? Isso aqui é uma extensão natural, porque se vale para todo ômega, então qual a probabilidade desse conjunto aqui? Vai ser 1 necessariamente. Se isso aqui acontece para todo ômega, então esse conjunto que tem aqui é ômega, e probabilidade de ômega é igual a 1. Perfeito? E aí vocês vão perceber também que, eu não vou provar esse teorema, mas a convergência quase certa, se converge quase, se converge não, desculpa, se são iguais quase certamente, então são iguais em distribuição também. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Deixa eu colocar isso aqui no ambiente verdinho, que isso aqui é importante. Verdinho não, azul. No primeiro vídeo lá, o OBS estava mudando, trocando as cores verde, o azul por vermelho, o verde por amarelo, e eu falando as cores erradas aqui. Algumas pessoas acharam que eu sou daltônico. Mas não, pessoal, foi um problema do OBS mesmo, eu consigo enxergar as cores. Está invertendo as cores. Só ver se está todo mundo me escutando ainda, se está gravando ali. Ok.
Então vamos considerar alguns exemplos. Deixa eu ver aqui. Antes do exemplo, deixa eu só fazer uma observação. Observação. Cx de ômega é igual a y de ômega para todo ômega pertencente ao domínio, então a probabilidade desse conjunto já é igual a 1, certo? Isso aqui implica, portanto, que x e y, se x e y deixa eu colocar um C na frente. Isso implica o seguinte: se x e y são, ou se são iguais em todo ponto, ou para todo ponto, então, nossa, minha letra está ficando bem feia, mas deixa eu tentar aqui. Para todo ponto iguais. Então, x e y são iguais quase certamente, ou são quase certamente iguais. E aqui são iguais quase certamente para qualquer medida de probabilidade. Independentemente da medida de probabilidade, isso vai acontecer se x e y forem iguais para todo ponto. Deixa eu colocar o exemplo um pouquinho mais para baixo aqui. Eu tenho duas observações. Essa aqui é a primeira. A segunda é se x e y são iguais quase certamente, então x e y são iguais em distribuição. Tá, eu quero que você mostre isso aqui. Mostre usando os argumentos de teoria da probabilidade. Legal? Tem mais um detalhe que eu quero fazer antes de dar os exemplos, que é uma anotação. Quero colocar uma anotação para vocês. E a anotação aqui para quase certamente, que eu vou usar muito, vai ser isso aqui, ó. Notação x é igual a y. Eu posso colocar um quase certamente em cima da igualdade, ou eu posso fazer assim também, ó, x igual a y, quase certamente aqui do lado. Quando eu precisar especificar a medida, eu vou colocar a medida de probabilidade aqui, ó, quase certamente P, significa que eu estou usando essa P. Lá nos livros de estatística que eu uso para dar aula, eu coloco quase certamente e um pezinho aqui em cima também, porque importa a medida de probabilidade sim. Para qual medida de probabilidade que eles são quase certamente iguais? Se não especificar, não vale para todas, vale para algumas, certo? Então, eu vou deixar isso no vídeo, mas no PDF eu vou deixar sem o P, e é importante que vocês se atentem para isso, certo? Muitos livros não deixam isso explícito, escrevem apenas quase certamente em alguns momentos, mas é bom que vocês entendam que eles estão querendo, o que eles estão querendo dizer. E aqui na igualdade em distribuição, eu também vou ter um conceito, uma anotação. Eu vou dizer que o x é igual em distribuição, colocar um Dzinho em cima a y. Então, se eu escrever isso, eu estou querendo dizer isso. Tá? É uma equivalência por definição. Essa notação significa aquilo, que as suas respectivas funções de distribuição acumuladas elas são iguais para todo real.
Peraí, só um minutinho. Então vamos para os exemplos aqui. Deixa eu colocar uma linha divisória. Não vou conseguir entrar em vetores aleatórios hoje, mas na próxima aula eu entro com certeza e vai cair na prova, certo? Olha que interessante isso aqui, pessoal. Veja bem. Ó. Seja x, e eu não vou especificar o ômega, tá? Uma variável aleatória. Tal que o x tem distribuição exponencial. Em uma distribuição exponencial qualquer, vou colocar lambda aqui. Lambda positivo, para algum lambda positivo. Pode ser lambda igual a 2. Aqui não importa muito o valor de lambda. O que importa? A função densidade vai ajudar para eu calcular a probabilidade das coisas que são pertinentes. Tá? E defina, ou vou colocar assim, considere o y, uma variável definida no mesmo espaço, mesmo ômega, tal que o y de ômega ele vai ser igual a x de ômega, sempre que o x de ômega for... Deixa eu ver como que eu coloco isso aqui. Sempre que ele pertencer ao conjunto dos reais positivos menos removendo o número 1. E ele vai valer 5 se o x de ômega for igual a 1. Perfeito ou não? O que eu estou dizendo aqui? Ó, eu estou no real positivo aqui, ó, aberto em 0, de 0 a mais infinito, estou removendo o número 1 ali, certo? Então é como se fosse eu fazer uma reta, só para vocês terem uma ideia aqui. Então aqui eu tenho um pontinho. E aqui é o número 1. Está aberto no 1, tá? Então esse aqui é o nosso... aqui aberto no 0. Deixa eu colocar o número 0 mais para cá, assim. Tá? Esse aqui é o 0. Então esse aqui é o nosso real positivo menos 1. Perfeito? Então sempre que o x estiver aqui dentro, o y de ômega vai ser igual ao x de ômega. E se o x for exatamente igual a 1, então o y de ômega vai ser 5. É uma variável aleatória. O y é uma variável aleatória. Vamos dar uma olhadinha se eles são iguais em toda a parte. Não são iguais em toda a parte, né? Por que não? Note que o x de ômega ele é igual a y de ômega para todo ômega no real positivo menos o 1. Mas x de ômega é diferente de y de ômega quando Deixa eu escrever isso certinho, tá, pessoal? Para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer. Ó. Isso aqui é para todo ômega pertencente a quem? Olha que interessante, essa parte é interessante. Para todo ômega pertencente a imagem inversa disso aqui. Para todo ômega tal que ele pertença a x de ômega a menos 1 desse conjunto aí, real positivo menos número 1. Se o ômegazinho está lá dentro, o que significa esse conjunto mesmo? Só lembrando, tá, pessoal? Que sei que alguns de vocês aí não estão entendendo essa notação. O que eu quero dizer com x de ômega menos 1 é a imagem inversa de x1. Volto para o ômega. Então, todo ômegazinho no ômega, tal que x de ômega pertence àquele conjunto que está ali dentro.
Portanto, é exatamente o que está sendo dito ali em cima. Estou pegando todos os ômegazinhos para os quais isso aqui acontece. Então, o x de ômega vai ser igual ao y de ômega para todo ômegazinho nessa imagem inversa. Porém, o x de ômega vai ser diferente de y de ômega, ou seja, o x de ômega vai ser exatamente igual a 1 e o y de ômega vai ser exatamente igual a 5 para todo ômega pertencente a x de ômega a menos 1 exatamente no conjunto que lista apenas 1. Tá? Esse conjuntinho que lista apenas 1 são esses aqui, todo ômega em ômega maiúsculo, para os quais x de ômega é exatamente igual a 1. Pode ter mais de um ômega lá dentro, por isso que eu escrevo desse jeito. Então, não, isso aqui implica que x e y não são iguais em todo ponto. X e y. E eu quero que vocês notem também, pessoal, sempre que... Eu vou fazer uma discussão depois do exemplo, mas em geral, os livros, eles escrevem assim, eles tiram esse ômegazinho aqui, eles tiram o ômegazinho e simplesmente escrevem assim, ó, y igual a x, se x pertence a esse conjunto e 5 se o x for igual a 1. É assim que eles escrevem, eles não estão escrevendo do jeito que eu escrevo aqui. Eu já vou fazer essa ressalva, tá? Do jeito que eu estou escrevendo aqui, eu acho que fica mais explícito para vocês que todas as variáveis aleatórias são funções. Quando eu removo esse cara, que é o que alguns livros fazem, remove isso aqui, aí fica desse jeito, y igual a x se o x pertencer a alguma coisa e o 5 se o x pertencer a outra coisa. Ele está querendo dizer isso que eu estou dizendo aqui. Então é importante que vocês tenham essa consciência, tá? A próxima vez que vocês forem ler algum livro e o livro escrever de outra forma, eu vou até escrever aqui do jeito que o livro escreveria, alguns, né? Não todos. Ele escreve assim, ó, y igual a x, cx pertencer ao r mais menos 1 e 5, cx igual a 1. Muitos fazem assim. Só que isso aqui, pessoal, o y tem que lembrar, o y é função. O x é função. Isso aqui, ele induz o leitor a pensar que o y é um número. Agora, o y de ômega, de fato, é um número. E o x de ômega, de fato, é um número. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Feita a ressalva. Passemos adiante. Então, não são iguais para todo ponto. Entretanto, vamos notar o seguinte. Entretanto, a probabilidade deles serem diferentes... Estou acabando já. De x de ômega ser diferente de y de ômega, isso aqui é igual. É exatamente igual. Vou colocar um pouquinho mais para o lado para ganhar espaço. Quando é que eles são iguais, pessoal? Quando é que eles são diferentes? Eles são diferentes apenas quando o x de ômega é igual a 1. É equivalência matemática aqui, tá? Isso aqui é equivalente matematicamente àquilo. Eles só são diferentes quando o x é C e somente C, tá? X é diferente de y, C e somente C, x é igual a 1. Se o x for diferente de 1, então eles são iguais. O x vai ser igual a y. Por definição aqui. Definição do y. O y ele é igual a x. Então vamos dar uma olhada no que acontece aqui com essa probabilidade. Então isso aí vai ser a probabilidade da medida induzida por x no ponto 1. Ou seja, eu posso escrever desse jeito ou eu posso escrever desse outro jeito aqui. A probabilidade do x ser igual a 1. Você lembra? Ora, mas o x não tem distribuição exponencial? Se o x tem distribuição exponencial, então isso aqui na verdade é integral, variando de 1 a 1, da distribuição exponencial de lambda vezes exponencial de menos lambda x
dx. Eu não preciso mais colocar indicador aqui dentro, porque é indicador de x positivo. Ora, o x já é positivo, é 1. Essa integral aí, ela vai dar exatamente zero, porque quando você integra de a, uma função f, ela dá exatamente zero. Então vai dar zero isso aqui. Perfeito? Isso aí vai dar menos a exponencial de menos lambda x, e quando você vai calcular nos limites, de 1 a 1 vai dar zero. Vai ficar exponencial de menos lambda menos exponencial de menos lambda, que dá zero. Portanto, isso aqui implica que a probabilidade desse conjunto aí, todos os ômegas para os quais x de ômega é exatamente igual a y de ômega, vai ser igual a 1. É 1 menos 0, que é exatamente igual a 1. Logo, x é igual a y quase certamente. P, porque se a medida fosse outra, o x teria outra distribuição de probabilidade, que pode não ser exponencial, poderia ser uma outra, poderia ser uma mista que dá probabilidade positiva para o x ser igual a 1. E aí? Se a probabilidade do x ser igual a 1 for maior que zero, não vai, a x e y não vão ser iguais quase certamente. Então tem que tomar cuidado, depende da medida P, certo? E depende, obviamente, da medida, a medida induzida de x depende de P e P depende do seu experimento. O que acontece na prática é que, onde está aqui o exemplo? Aqui. Muitas vezes, uma vez que você já tem x segue exponencial lambda, você já não está mais preocupado com o espaço original. Notem que aqui eu nem sei qual é o espaço original ômega, mas eu sei que existe, certo? Sempre que eu escrever desse jeito, eu quero que vocês, na mente pelo menos, vocês pensem que nas imagens inversas aqui, certo? Vocês podem sempre pensar na imagem inversa, que na minha forma de entender estatística, é como você tem que pensar, mesmo quando você está trabalhando com uma variável aleatória que já é o espaço induzido, você já está trabalhando no espaço induzido. Quando você trabalha no espaço induzido, você pode até esquecer do seu espaço original, porque a variável aleatória é a quantidade aleatória que você está interessado em analisar. Então, muitas vezes você não tem o ômega propriamente dito, você tem apenas o espaço induzido por x. Só que sempre tenham em mente que existe um ômega nas suas análises. Note que aqui eu nem sei quem é o ômega e mesmo assim eu consegui fazer todas as contas. Então, eu espero que vocês revisem isso aqui, para vocês terem mais ou menos uma noção, uma ideia de como resolver outros exercícios relacionados. Deixa eu apresentar mais um exemplo para vocês. Eu acho que eu ainda tenho mais 5 minutos. Rapidamente, tá, pessoal? Não vou conseguir entrar em vetores aleatórios, infelizmente, mas eu consigo terminar aqui meu exemplo. É isso aqui. Legal. Eu vou fazer um novo exemplo com novas variáveis aleatórias. E agora eu vou especificar o ômega, tá? Seja ômega o conjunto menos B a B. Desculpa. O conjunto definido pelo intervalo fechado menos B a B. B maior que zero. O nosso A é a sigma álgebra de Borel desse intervalo fechado. Obviamente B é positivo, tá, pessoal? Se não dá problema. A nossa medida de probabilidade tem domínio em A contra domínio 0,1, tal que P de A vai ser a integral de menos B a B de 1 sobre 2B vezes a indicadora de x, ou melhor, de ômega, para não confundir lá com x, no nosso conjunto A de ômega. Tá? Então essa aqui é a nossa função densidade de probabilidade e não tem variável aleatória ainda. Quem fez a pergunta lá, essa aqui é uma função densidade de probabilidade e estou no modelo contínuo. Mas note que aqui não tem variável aleatória. Eu vou definir duas variáveis aleatórias sobre esse espaço
E aí nós vamos ter funções, densidades de probabilidade induzidas pelas variáveis aleatórias. Só notem o seguinte, ó, o que acontece quando o A é o próprio ômega. Então aqui vai ficar indicador de ômega no ômega maiúsculo. Ora, como o ômega maiúsculo é o intervalo menos BB, eu posso removê-lo porque vai dar sempre 1. Então qual vai ser a integral de menos B a B de 1 sobre B? Isso aqui vai ficar x variando de menos B a B. Então vai ficar B menos com menos mais, vai ficar 2B dividido por 2B, que é igual a 1. Perfeito? É estritamente positiva, portanto, isso aí é uma medida de probabilidade sem nenhum problema. Vamos definir duas variáveis aleatórias. Sejam x e y tais que x de ômega ele vai valer menos 1 se o ômega pertencer a menos b, 0. Deixa eu ver só se eu fiz aberto em 0. Eu fiz isso aí em algum lugar. Ah, tá aqui, cadê? Tá aqui. Aberto em 0. E vai valer 1 se o ômega for maior do que 0. Maior ou igual a 0. De 0 a b. Perfeito? E o y vai ser o inverso disso aí, tá, pessoal? Olha que interessante. O y ele vai ser também menos 1. Eu vou colocar aqui mais 1. Sem o mais, tá? Só o 1 mesmo. Então aqui é mais 1, tá? Menos 1 ali, mas não precisa colocar o mais. Se o ômega estiver entre menos b, 0, e menos 1. Se o ômega estiver entre 0 e b. Está definido aí para todo o ômega, sem problema nenhum, tá? São duas variáveis aleatórias. Você consegue mostrar que são variáveis aleatórias de fato. Fica como exercício para vocês, eu não vou mostrar aqui, porque senão obviamente vai tomar todo o meu tempo. Mas aqui, basicamente, o que você tem que fazer é usar a mesma estratégia que eu usei lá nos exercícios anteriores. Ó, tem dois valores, menos 1 e 1, aí você vai pegar para todo t menor do que menos 1, para todo t entre menos 1 e 1, e para todo t maior igual a 1, e vai mostrar que todas as imagens inversas dessas semi-retas pertencem à sigma-álgebra de Borel. Isso aí já não é mais nenhuma novidade para vocês. Eu espero que vocês já saibam fazer isso. Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, x é diferente de y para todo ômega. Note que x de ômega é diferente de y, porque quando x é igual a 1, y é igual a menos 1. E quando x é igual a 1, e quando x é igual a menos 1, o y é igual a 1. Então eles são diferentes para todo ômega. Logo, a probabilidade do x de ômega ser diferente de y de ômega, alguns livros escrevem apenas assim, pessoal. Olha, isso aqui é também usado, tá? Sempre que alguém escreve isso, está querendo dizer isso. Isso aqui é exatamente igual a 1. Portanto, a probabilidade do x ser igual a y, que é exatamente igual à probabilidade de todo ômegazinho no ômega maiúsculo, para os quais x de ômega é igual a y de ômega. Essa probabilidade é zero, é 1 menos aquela. Então notem, pessoal, que isso aqui também ele quer dizer isso, tá? Vocês vão ver nos livros a probabilidade do x ser igual a y. A probabilidade do y ser diferente de y, mas eu quero que vocês entendam o que as coisas significam em termos de ômega. Porque o x é uma função e o y é uma função. Estou estressando isso aí porque muita gente banaliza essa notação aí aqui e depois, quando a coisa vai ficando mais avançada, não consegue provar, por exemplo, convergência quase certa porque não sabe o que é uma variável aleatória. Esse é o problema. Muitas vezes a pessoa não sabe provar um teorema
Porque ela não sabe a definição de variável aleatória. Não sabe que variável aleatória, não lembra, até sabe, mas não internalizou que variável aleatória é uma função real que tem uma determinada propriedade. Notem o seguinte aqui, pessoal. Então, não converge quase certamente e também não são iguais para quase todo ponto, certo? Ou seja, x e y não são quase certamente iguais. Esse aqui implica também. E agora, o último parênteses aqui, a última constatação. Deixa eu subir um pouco. Para ganhar um pouquinho de espaço. Eu quero que vocês notem a função de distribuição acumulada. Observe que a f de x no ponto t, ela vai valer. Notem quais são os valores possíveis. Então, menos 1 e 1, perfeito? Então, se o t for estritamente menor do que menos 1, vai valer 0. E quando o t for maior ou igual a menos 1 e estritamente menor do que 1, vai ser a probabilidade desse intervalo. Então, isso aí é a probabilidade de menos b a 0, sempre que o t for maior ou igual a menos 1 e menor do que 1. E agora, quando o t for maior ou igual a 1, eu tenho que isso aqui pode acontecer e aquilo pode acontecer. Então é a probabilidade da união dos dois que vai dar 1. Isso aqui para todo t maior ou igual a 1. Perfeito? Quem que é essa probabilidade aqui? Vamos dar uma olhadinha lá no conjunto. A probabilidade de ocorrer esse intervalo, eu vou ter que usar essa medida de probabilidade. Só note que a probabilidade de ocorrer esse intervalo de menos b a 0, isso aqui é igual à integral de menos b a 0 de 1 dividido por 2b. D ômega. E isso aqui você vai perceber que vai dar 1 meio. Tá? A mesma coisa vai acontecer com a probabilidade de 0 a b. Fechado em b também. Não tem problema se é aberto ou fechado, como é contínuo, não dá nenhum problema. A integral de 0 a b, de 1 sobre b, de ômega, vai ser também igual a meio. Tá? Eu vou usar essas duas probabilidades lá embaixo. Então esse cara aqui é igual a meio. Perfeito? Vou usar um pouquinho mais para o lado aqui, só para poder escrever bonitinho. Então essa probabilidade aqui é igual a meio. Notem que agora a função de distribuição acumulada de y, vamos dar uma olhadinha como que é. Ela vale 0 para todo t menor do que menos 1 também. Perfeito? Só que quando o t atinge o menos 1, vai ser a probabilidade de 0 a b. Aqui é fechado em b, tá, pessoal? Aqui é fechado em b. E aqui também é fechado em b. Porque eu defini lá, isso não faz sentido, né? Vai ficar o bzinho de fora. Não é variável aleatória porque não estaria para todo ômega. Tem um ômegazinho que está de fora, que é quando o ômega é igual a b. Então fecha em b ali, fecha em b aqui, tá tudo fechadinho. Então a probabilidade desse intervalo aqui também é meio. Lá em cima eu já vi, usando aquela função densidade de probabilidade. Eu tenho isso. Isso aqui acontece para todo t maior ou igual a menos 1 e estritamente menor do que 1. E para quando t for maior do que 1 é a união dos dois e portanto dá 1. O que vocês percebem aqui, pessoal? Olha, que a f de t vale 0 para todo t menor do que 1. E a f de y vale 0 para todo t menor do que menos 1. A f de t, para quando t está entre menos 1 e 1, vale meio. A f de y também. A f de t vale 1 para todo t maior do que 1. E a f de t também. Ou seja, as duas são iguais em distribuição. Apesar de serem diferentes para todo ponto.
Legal, né? Isso aí implica, portanto... Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Isso aqui implica que a f é igual a f de x é igual a f de y para todo t. E isso, por definição, ocorre se e somente se o x for igual em distribuição a y. Então vejam como x e y são variáveis aleatórias completamente diferentes. Tem valores completamente diferentes para cada ômega, né? Se o ômega tiver numa partição, o x vai ser menos 1. Se tiver em outra, vai ser 1. E o y inverte os valores. Então eles são diferentes para todo ponto. Eles são também diferentes quase certamente. Eles não são iguais quase certamente, são diferentes quase certamente. E além disso, eles são iguais em distribuição. Vou subir um pouquinho aqui só porque talvez não apareça aí no vídeo, né? Vamos ver se eu consigo subir. Deu problema. Então a aula de hoje é essa, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem ligar o microfone, fiquem à vontade. Vocês estão me escutando ainda, né, pessoal? Tudo certo aí, né? Isso, o Leonardo falou, né? Precisa ser fechado em B, senão não fica definido o x de B. Perfeito, Leonardo, é isso mesmo. Você falou na hora que... Liga o microfone, tá, por favor? Na hora, senão eu vou corrigir lá no final da aula e vai ficar ruim. Mais alguma dúvida, pessoal? Por favor, só escutem aí se vocês entenderam a aula de hoje, se vocês puderem escrever aí no chat. Bom, ok, pessoal, então. Na próxima aula, que é a aula de quarta-feira, eu vou falar sobre vetores aleatórios, perfeito? E aí a prova vai até vetores aleatórios. Eu pretendo entrar em medidas induzidas e função de distribuição acumulada. E aí eu quero definir tipos de vetores aleatórios. Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo, mas é a minha meta terminar esse tópico de variáveis e vetores aleatórios nessa semana. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, quarta-feira também a monitora vai estar disponível, se eu não me engano, 6 às 7, não é isso? Então, pessoal, um abraço a todos e até quarta-feira. Tchau, tchau.